Do meu tambor não sai apenas som, sai reza, pedido, Imagina se toda a história de um devoção. povo, seus sonhos, ilusões, aspirações, desejos, sofrimentos, fosse contada com as mãos. Olha para tua mão agora. Imagina tudo que já viveu sendo contado somente pelas mãos. Existe um povo que faz isso. Ilu, o som do sagrado. Mãos que chamam o sagrado à terra, que contam histórias, que trazem desejos, sonhos, aspirações, falam de ancestralidade, de resiliência, de resistência. Eu te convido para acompanhar esses 4 episódios da série Ilu, o som do sagrado, e entender o que essas mãos que atravessaram o oceano nos contam. A cura da ferida, se dói o coração, Mamãe Oxum me guia, e nesse mar da vida, conto com Iemanjá, e de quem é minha paz, é do Pai Oxalá. da minha voz. Bom, chegamos ao último capítulo dessa websérie. E existe uma pessoa que todo mundo sabe que não gosta de aparecer desse lado das câmeras. Mas nesse último capítulo não tem como não forçar ele a passar de trás da câmera para cá. Quando se fala de ancestralidade do tambor, quando se fala de herança do tambor, algumas histórias têm que ser contadas. Cláudio, nos fala um pouquinho do Didi e como tu conheceu o Batuque. Primeiramente, a gente precisa lembrar e deixar registrado aqui que eu era um bandista já de família. Eu digo de família porque a minha avó frequentava um terreiro de Umbanda e ela passou a levar o meu pai esporadicamente nesse terreiro. E o cacique dessa casa, na época, disse para o meu pai que ele tinha missão para cumprir dentro da religião. E meu pai, na época novo, disse pro caboclo que ele não podia porque ele tinha uns galhos para quebrar. Mas ele continuou frequentando, continuou indo com a minha avó esporadicamente e tal, e ele se viu desenvolvido com o caboclo Pirajara. E meu pai, ele conta que numa determinada terreira ele se desincorporou e o meu cacique da terreira, que acabou se tornando meu dindo, né, disse para ele que a partir daquele momento o pai que era responsável pelo terreiro, porque ele não queria mais. E que o caboclo Pirajara, o pai, tinha assumido essa responsabilidade. E simples assim. E o pai, como, né? Se eu não sei acender uma vela, não. Mas essa terreira saiu da casa desse senhor, que era se tornou meu padrinho, né? Saiu da casa dele e passou para os fundos da nossa casa. Aí construiu a terreira lá, pequenininha, no início, aquela coisa toda.
E aí eu e a minha irmã, a gente sem pressão nenhuma, a gente começou a frequentar. Tinha lá 9 anos, 10 anos, alguma coisa assim. No princípio, né, Milton? No início, muito por diversão mesmo. Aquela coisa de criança, né? Tá na família, aquela coisa toda. Mas quando eu vi o meu pai tocando tambor pela primeira vez, aquilo me chamou muito a atenção. Mas eu fiquei com aquilo para mim. Mas tinha uma coisa interessante, as entidades do meu pai e as entidades da minha falecida mãe, toda vez que chegavam perto de mim, chegavam próximos ou iam me dar um passe, descarrego, algo assim, eles diziam para alguém próximo, porque sempre tinha uma pessoa na época, né? Sim, Sempre que a gente ia consultar com uma entidade, ficava um cambono próximo, até para decifrar muitas vezes o que eles falavam, que muitas pessoas não entendiam. E essas entidades diziam que eu não ia ficar ali. Eu, na minha cabeça de criança, não entendia muito bem, né? Eu ficava quieto. Determinado momento, chegou até a minha casa uma senhora que a gente chamava de tia, era parente da minha falecida avó por parte de pai. E ela veio junto com um rapaz da cidade de Pelotas. E esse rapaz, ele jogou cartas para minha mãe e ele trabalhou com uma cigana. O meu pai reuniu todo mundo na terreira, né, que era o local sagrado ali. Foi todo mundo para lá, ela me abraçou, ficou comigo abraçada ali. E aí conversou com a minha mãe, conversou com a minha avó, conversou com meu pai, falou algumas coisas para minha irmã e pediu permissão para eles se ela podia falar algumas coisas com relação a mim. E obviamente, né, meu pai e minha mãe, eles deram essa permissão e ela disse que, embora eles tivessem planos para mim, do jeito dela, né, da maneira dela, ela disse que não era ali. O meu caminho não era ali. E eu até brinco quando conto essa história, porque eu digo para as pessoas que eu fiquei pensando, né, que aquela entidade poderia estar em qualquer lugar. Porque aí eu já era um pouco maior, já tinha um entendimento melhor das coisas, eu pensei comigo. Essa entidade pode, né, porque minha família, eu estava já dando uns tapinhas no tambor ali, fazendo um barulho, né, e estava tudo perfeito para mim. Um dia, saí para jogar futebol, que era uma coisa que eu adorava, que eu amava, praticava muito quando criança, quando moleque. Não chegava a ser um craque, mas jogava bem, né? Jogava bem. Eu ia no campo de futebol com os meus amigos lá. Esse local existe até hoje, hoje virou uma pracinha, ele foi... A prefeitura arrumou lá e tal, bairro Lar Gaúcho ali. Chegando nesse campo de futebol, eu me deparei com um rapaz. Que ele não entendia nada de futebol, mas ele cantava umas coisas que também me chamaram a atenção, porque tu sabe que a religião tem muito disso, né? Quando é para ti, né? aquela determinada situação, aquilo te chama de alguma maneira, de alguma forma. E ele balbuciava né, aqueles cânticos, e era numa língua que não era nossa. E aquilo me chamou muito a atenção, e eu passei até, no primeiro momento, cheguei até a pensar que ele não era brasileiro, que ele não era do nosso país. Não me contive, na minha inocência de moleque, chamei ele. Perguntei, o que são essas coisas, né, que tu canta? E ele disse para mim, são rezas. São rezas de batuque. Nessa altura eu já tinha ouvido falar em batuque. Sabia que tinha alguma coisa de diferente, porque o meu pai um pouco explicava pra gente, conversava com a gente sobre. Ele não gostava de batuqueiros, que em épocas
passadas a religião aqui tinha realmente essa divisão. Tinha um estigma, né? Tinha esse isso é estigma, mal, um isso bandista para um lado e batuqueiro para outro. E ele começou a me explicar que a mãe dele era de religião, aquela coisa toda. E no meio da conversa ele me disse que ele tocava tambor. E eu disse para ele que meu pai tinha casa de religião, de Umbanda, e convidei ele para ir até a minha casa. E ele aceitou o convite, ele foi. Ele chegou lá, no meio da semana eu comentei com meu pai sobre isso. O pai não fez objeção nenhuma, ele foi, ele levou um tamborzinho pequenininho. Lembro, começa a falar, contar essa história, parece que a gente volta no tempo. E ele chegou lá e tocou. Na hora dos Exus, ele foi chamado. E ele tocou. Quando ele começou a tocar, de uma forma diferente do que a gente tocava, e ele tinha um ritmo de cantar diferente. Aquilo também chamou a minha atenção. Nisso, terminou a terreira, aquela coisa toda, e eu fui levar ele até a frente, né? E ele disse pra mim: eu vim na tua casa e agora tu vai na minha. É engraçado, Milton, porque eu me lembro das palavras, eu me lembro da cena, assim, do momento. E eu disse que sim, eu concordei com ele, né? Naquele primeiro momento, mas fiquei imaginando como eu poderia ir até a casa dele, dado que eu era muito jovem, meu pai era muito... O pai não deixava a gente sair assim, né? Principalmente para casa de religião de pessoas estranhas. E no meio da semana a gente se encontrou outras vezes, fomos conversando e tal. E ele me disse que ele era filho do Pai Pedro de Oxum. Eu já tinha ouvido falar no Pai Pedro, mas eu não conhecia a pessoa, Pai Pedro. E eu tinha um amigo também, que também se interessava por essa função de tambor, de religião. A mãe dele também tinha uma casa de Umbanda. Felizmente hoje ele é falecido, que é o Írio. E eu comentei com ele e tal, e ele, não, vamos juntos. E aí no meio da semana que antecedeu ao convite, né, eu tentei organizar as coisas, conversei com a minha mãe, aquela coisa toda. Meu pai, na época, trabalhava no porto, ele era portuário, era dos arrumadores. E aí a mãe me ajudou. Minha mãe e minha avó, eu dormia no quarto com a minha avó e tinha uma janelinha que saía no corredor do lado da casa que a gente morava. E eu pulei aquela janela, o Írio já estava me esperando ali na frente, e a gente rumou até o salão Pai Pedro de Oxum. Acredito eu que na época foi o primeiro salão dele, porque na época a primeira esposa dele, o Pedro, morava na frente, aí tinha um vãozinho entre a casa dele e o salão, e tinha era um salão de madeira na época. Chegamos lá, eu e o William fomos recepcionados por esse rapaz, pelo Didi, pelo Dian, e aí ele nos apresentou. O Lucimar eu já conhecia, era o tamboreiro mais antigo da casa do Pai Pedro, um dos tamboreiros, né, porque tinha o falecido Jorge Tatão, que já vinha do tempo da falecida mãe Nelly. E o Jorge, naquele dia, eu não vi o Jorge Tatão lá. Naquele momento eu não vi ele lá. Mas eles comentaram, falaram da pessoa dele e tal. E o Lucimar, eu já conhecia, porque a gente morava na mesma rua. E aí, tá. Nos apresentou o Pai Pedro. Eu fiquei muito surpreso, porque eu tinha uma ideia, quando se falava pai fulano, pai ciclano, imaginava uma pessoa de uma idade bem avançada e se apresentou, vamos dizer, um senhor bem novo, quase que um guri. Porque, para quem conhece o Pai Pedro, sabe que ele tem uma fisionomia bem jovial, é bem conservado. E aí os guris, ele falou com a gente,
deixou à vontade para assistir o ritual, e a gente nem sabia exatamente o que ia acontecer ali. Mas aí o falecido DJ e o Lucimar entraram, subiram, que pelo que a gente conhecia como bancada, hoje já tem o nome de pagodô, e eles começaram a tocar e cantar. Naquele exato momento, foi uma coisa mágica para mim como religioso, porque eu posso dizer com 100% de certeza, meu, que naquele momento eu descobri para que eu tinha vindo a esse mundo. Era aquilo que eu queria fazer. Eu queria cantar aquilo sem saber nada do que estava acontecendo ali. Mas eu queria. Dois problemas. Achei um deles. Meu microfone tinha caído. E eu vou botar mais lenha. Era sem uma luz, sem nada assim mesmo. Perfeito. Pode seguir. Daquele momento em diante, eu comecei a buscar informações sobre o que tinha sido feito ali, o que eu tinha visto ali. E até digo para as pessoas que foi muito rápido para mim, porque em pouco tempo eu já estava iniciando como tamboreiro, em nação de matriz africana, e já estava dando os meus primeiros passos para cantar os batuques, rezar os batuques. E conheci, no meio da caminhada, junto com esse meu amigo, com o Írio, falecido Írio, nós conhecemos a falecida mãe Jacuí. E a mãe Jacuí também era uma batuqueira, um bandista, como eu costumo dizer. Então a gente começou a frequentar a casa dela. Na casa dela a gente fez amizade com um rapazinho lá, que ele frequentava a casa a mãe dele frequentava a casa do meu pai, mas ele não frequentava muito, ele começou a frequentar a casa da mãe Jacuí, porque acabava ficando junto com a gente ali. E numa dessas idas até a casa do pai Pedro, que a gente vivia muito lá, nós íamos muito lá. As obrigações do pai Tranca-Rua, os batuques da mãe Oxum, as terreiras da cabocla Jurenita. A gente ficava transitando assim entre essas casas, a casa da mãe Jacuí e a casa do pai Pedro de Oxum. E ali a gente foi aprendendo, né, os macetes, as coisas, conhecendo muitas pessoas, fazendo muitas amizades, essa coisa toda. E esse rapaz, o Roberto, que nós carinhosamente já apelidamos ele de Cara Murcha, ele veio a se tornar o tamboreiro da casa do meu pai de santo. Porque, na verdade, como é que eu conheci o meu pai de santo? A casa que eu frequento, que eu tenho 35 anos hoje de santo, de assentamento de orixá. Eu conheci meu pai de santo numa coisa meio que esporádica. Marcelo era filho de santo do pai Pedro. A gente tocava ali, em determinado momento a gente estava na frente do salão e ele vinha saindo do salão. Eu não me lembro o que tinha acontecido, acho que era uma terreira de Exu, se não me engano, alguma coisa assim. E ele vinha saindo de fardamento e ele no meio do nosso bolinho ali, ele chegou ali e olhou pro Roberto e disse pro Roberto: sábado eu vou fazer uma terreira lá em casa, eu vou abrir a minha terreira e tu vai ser o meu tamboreiro. Apontou pro Roberto. E o Roberto, muito novo, muito mais novo que nós até na época, ele concordou, né, mas ficou meio... Chegou no sábado, todo mundo se juntou, né, aquela mesma galera que frequentava o pai Pedro, foi todo mundo para a casa do Marcelo, para a primeira terreira do Marcelo.
E assim a coisa se seguiu, era aos sábados à tarde, ele começava às 4 horas da tarde, as terreiras. Só que o Roberto começou a ir a uma terreira, não ia duas, sumia 3. E o Claudinho foi ficando. Infelizmente, o destino não quis que o Roberto se mantivesse entre nós. Ele morreu muito jovem, com 27 anos. Foi um dos melhores tamboreiros que eu vi tocar. Ele era um prodígio de tambor. E nesse meio tempo eu já andava com o Didi, já acompanhava o Didi, né? Nos batuques, nas terreiras, onde eu conheci Pai Santiago da Oxum, Manhava de Ogum, tantas e tantas outras pessoas, tantos batuques a gente tocou por aí afora. Mas eu tinha esse amigo, tínhamos esse amigo em comum, até eu e o Didi também, que a gente estava sempre os 3 juntos ali, que era o falecido Írio, que também a gente teve uma história uma parceria muito legal. Ele também estava sempre na casa do meu pai de Santa, nós estávamos sempre tocando juntos. Nós começamos a tocar juntos, aprendizagem juntos, evoluímos como tamboreiro juntos, aprendemos a rezar juntos, trocávamos figurinhas, né? O que um aprendia passava para o outro, aquela coisa. Mas infelizmente ele também veio a falecer. Nessas caminhadas, essas terreiras todas que a gente andava por aí, a gente fizemos amizade com o falecido Carlinhos, o falecido Batom da Oxum. Eu ia falar sobre isso. Nós tivemos grandes mestres em Rio Grande, que hoje não estão mais com a gente, que o Orum, né, levou. O Risadinha, que a meu ver, naquela calma dele, naquela simplicidade dele, era um grande mestre, né? Eu tive o prazer no caso, associação, de conhecer ele, e isso eu sou grato à associação ter me proporcionado, né? O Carlinhos, nós chegamos a entrevistar ele pouco antes dele falecer. Pessoa ímpar, né? O Batom, que foi um cara que é controverso, mas era um mestre também, era um grande tamboreiro. Então a gente teve grandes pessoas, não só como tamboreiro, mas como pessoas, né, dentro do batuque. E talvez, Cláudio, isso que eu respeito mais desse teu projeto é se resgatar esses nomes, né? Porque hoje é um tempo que com a internet simplificou muitas coisas. Hoje tu vai lá, tu baixa a reza da nação que tu quer, tem a tradução, tem a pronúncia, tem tudo ali. Tem tutorial de como tu bate. A gente está falando de um tempo em que era aprendido na marra, né? Na verdade, a gente só existia uma forma de se aprender. Era escolhendo alguém mais antigo para te passar, que detinha o conhecimento, e tu começar a acompanhar essa pessoa. Foi a minha forma de aprender, foi a forma de muitos na minha época e antes de mim também. E eu acho, Milton, uma maneira muito mais vantajosa do que essa de hoje, porque hoje se tem, com o advento da internet, a gente tem essa facilidade de chegar no YouTube, escolher a nação que tu quer aprender, e ali vídeos, áudios, né? Porque a gente pode até poder ver o tamboreiro ali em ação, cantando ao vivo, né? E depois pode buscar o áudio desse tamboreiro, porque a grande maioria deles querem gravar, querem deixar registrado, né, o seu trabalho em áudio e vídeo. E esses nomes
Tem uma história interessante que eu não posso deixar de contar, que o falecido Risadinha eu ouvia falar muito, muito, falecido Risadinha, porque quando eu comecei a estudar a nação de matriz africana na questão musical, questão de termos de se tocar e cantar, quando se falava em antigos, se falava muito no nome do mestre Risadinha. O mestre Luiz Carlos, que aprendeu com ele, que ainda está com a gente aqui, que os pais mantenham ele por muitos anos, com saúde. E as pessoas comentavam e falavam, contavam histórias do mestre Risadinha, feitos, batuques homéricos, os quais ele tocou, e eu não conhecia. A associação, a gente que, o pessoal sabe, né, de quem a gente está falando aí. A gente não vai citar nomes da associação, nem veio ao caso, né, mas ela me proporcionou isso também. Ela me proporcionou conhecer, no primeiro encontro de Alavés, conhecer e poder ver, tocando e cantando, mestre Risadinha. Tu sabe que duas pessoas me surpreenderam muito. Que é o que tu falou do Pai Pedro, né? Tu imagina, eu ouvia falar do Risadinha, ouvia falar do Carlinhos, né? Como referenciais, como... E aí tu imagina um cara que tá meio acima, né? Muito. Não, o que eu te digo assim, meio... não, eu fico isolado, eu não... Aí quando eu conheci o Risadinha, com aquela simplicidade dele, com o tambor deitado, né? Que quem não conheceu, às vezes que eu vi ele tocar, ele não tocava com, no caso de Lu, no meio das pernas. Ele colocava ele dobrado e tocava. Com uma simplicidade incrível. Eles tocavam o tambor embaixo do braço, né? Que era sim, a característica da época. E depois, quando eu conheci o Carlinhos, também outra pessoa de uma simplicidade, de uma gentileza, de um desprendimento, que a gente não imagina isso ouvindo falar o que se ouvia deles, né? No sentido de que eles eram o top da coisa. E eram. No caso do Carlinhos, eu posso dizer que eu não ouvi, né? Eu vi porque o Carlinhos, ele pra mim, o Didi foi o cara que, o Jean, ele foi a pessoa que me fez conhecer esse mundo, que me mostrou esse mundo, que me mostrou essa religião. Aprendi muito com ele, claro, aprendi muito, sim. Naquele início, que a gente ainda não tenha o nosso estilo definido, copiava ele, jeito de cantar, maneira de tocar, sim. Até na casa de Pai Nilo de Xangô, eu ver aquele rapazinho de óculos, que era não posso dizer que ele era um menino, porque um menino na época era eu, mas ele era um rapaz. Muito amigo de todos, aquilo me chamou muita atenção, conversava com todo mundo, dava atenção para todo mundo, até que me disseram, aquele ali é o Carlinhos. Carlinhos o filho neto da mãe D de Oxum, filho da mãe Cleusa, os melhores tamboreiros aqui da cidade. E tinha uma coisa muito legal, Milton. Na época, já era uma tradição. Todo tamboreiro da cidade de Rio Grande tinha que passar pelo barracão de Pai Nilo de Xangô. Então, acabava sendo um ponto de encontro ali. E o batismo também, né? Exatamente, acabava sendo uma espécie de batismo. Mas nem ali eu conheci o mestre Risadinha. Porque o mestre Risadinha já não estava mais na cidade. O mestre Risadinha na época, ele morava em Porto Alegre, se eu não me engano.
Mas ele tinha passado pelo Rio de Janeiro. E naquele momento, se eu não me engano, ele estava morando em Porto Alegre. Não me falha a memória. Sempre ouvindo. Não conhecia nem por foto. Pra você ter uma ideia. Nem por foto. Em determinado momento, já tinha conhecimento, falecido Batom, convivi com ele, toquei muito com ele, Carlinhos, convivi com ele, toquei muito com ele, todos eles eu absorvi conhecimento. Mas o Carlinhos em especial, o Carlinhos me fez ver uma outra forma de fazer, um jeito diferente de tocar, um estilo diferente de cantar. E eu absorvi muito daquilo também. E acabei formando o meu estilo de tocar, o meu jeito de tocar. Falecido Batom, tocamos muito na casa de Mãe Ducha da Oxum. Muito juntos tocamos lá. E o Batom tinha uma frase célebre, né? Ele queria mexer contigo, ele dizia, olha o teteco, hein? Parece que eu tô escutando a voz dele falando. Eu particularmente era muito amigo de todos eles. Luiz Carlos até hoje, né? A gente hoje tem o privilégio de poder fazer muitos e muitos trabalhos com ele. E que os orixás nos permitam fazer outros muitos mais. Mas essas pessoas, eles foram escola para mim, até que eu conheci o mestre Risadinha naquele primeiro encontro de Alabê. E aquilo foi muito emocionante para mim. Porque depois de conhecer Carlinhos, conviver com o Didi, né, falecido Batom, conhecer o top, né, como a gente costuma dizer, o mestre dos mestres. A origem. A origem de todos esses. Que era o que ele era. Vamos ter que gravar mais o último bloco agora e encerrar antes que o fogo apague. Vai. E tantas casas, Milton, com essas pessoas. Mãe Eva de Ogum foi uma casa onde eu toquei muito. E ela é uma pessoa muito especial para mim. Não só como religiosa, mas como pessoa mesmo. Ela foi muito importante para mim em vários momentos da minha vida. Meu pai de santo, ao qual eu tenho um carinho de família, Pai Pedro de Oxum, falecido Pai Tony de Ogum no Parque Marinha, Mãe Carmen de Ogum, também do Parque Marinha. Tantas pessoas às quais eu nem tenho mais lembranças de quantos lugares, quantas casas, e não só aqui em Rio Grande, mas fora daqui também. E isso traz pra gente uma alegria muito grande. Esse é um pouco da minha história como tamboreiro. Pode-se dizer, então, que o tambor te fez ser o Cláudio que é hoje. Ele que te abriu esses horizontes, te apresentou essas pessoas, te levou a esses lugares. Se não fosse pelo rufar do tambor, teria outro caminho. E eu sinto no meu coração, meu, que o tambor me levou para o lugar certo, para o caminho certo, para as pessoas certas, para as amizades certas. Porque até nós mesmos já nos conhecemos em meio a essa questão religiosa. Então, eu nada tenho a falar de mal da religião. Ao contrário, eu digo para as pessoas assim, se eu tivesse ouvido essas histórias que eu estou contando aqui hoje, se eu tivesse ouvido isso de outras pessoas, eu geraria dúvidas em cima. Mas eu costumo dizer que quando a gente sente na pele da gente, não tem como negar.
Como pessoa, o tambor me ajudou muito. Talvez eu tivesse um outro caminho não tão bom e bonito quanto eu posso dizer que eu tive. E trazer o sagrado à terra é um peso, né, Cláudio? Uma Porque tu sabe que responsabilidade. naquele momento tu carrega aquela casa. Tudo bem, o pai de santo que é o responsável pela casa mas através do tambor, através do rezar, o sagrado responde à terra, ele vem à terra. Então, naquele momento, tu sabe que em cima dos teus ombros está toda aquela responsabilidade, né? Eu vou aproveitar e contar mais um feito do Claudinho. Quando eu iniciei, a gente tocava com as roupas, que era um ditado que a minha avó dizia, a roupa de domingo. É aquela roupa que a gente usava só no final de semana. Então a gente tocava a paisana, tá? E aquilo, Milton, me incomodava muito. Aquilo me incomodava. Porque como eu vim da Umbanda, que tu conhece muito bem, né, até por conta do teu pai, né? A gente tem aquela roupinha padrão. branca, O padrão, né? padrão. Então aquilo me incomodava muito, porque eu estava praticando religião. Eu já tinha, não um entendimento que eu tenho hoje, mas eu já tinha entendimento que aquilo era muito sério, aquilo era de uma responsabilidade muito grande. E eu fui perguntar para pessoas mais antigas por quê? Por que não se tinha o tamboreiro não tinha um fardamento específico? E as pessoas não me respondiam adequadamente. Outra coisa que me incomodava muito mais do que propriamente a roupa era os sapatos. Nós tocávamos de sapato. E um dia eu perguntei para a mãe Eva de Ogum, que eu tinha bastante abertura com ela, apesar dela ser uma senhora de mais idade, mas ela conheceu a casa do meu pai, depois a gente conversando, ela disse, não, a gente conhecia, te vi pequeno, assim, conheceu a minha mãe, ela morou próximo a gente ali, depois ela acabou se mudando para a Vila Militar, onde mora até hoje. E eu tinha essa abertura com ela e perguntei para ela, mãe Eva, por que o pessoal toca de sapato, né, os tamboreiros tocam. E ela me respondeu, eu disse, Claudinho, que o tamboreiro se isola da obrigação. E isso me gerou uma certas dúvidas e eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Essa é a verdade, essa é a palavra. Fiquei incomodado com isso porque como nos isolarmos de uma coisa a qual a gente é muito importante. Não é algo que deva nos envaidecer, mas a gente tem uma importância muito grande no ritual. Por que tu te isolar? Como tu te isolar se tu traz o sagrado à terra, se tu chama o sagrado à terra? Se tu toca o instrumento que faz a divisão entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Eu perguntei para ela, mãe Eva, a senhora se importaria que eu botasse uma roupinha branca? Ela, não, Claudinho, sem problemas. Comecei a ir para as terreiras, que eu tocava as terreiras dela também, comecei a ir para as terreiras com uma roupinha branca. E aí, um determinado batuque teve lá, eu fui também com uma roupinha branca. Resumo da ópera. Virou tendência. Acabei virando tendência. Formei a tendência que hoje todo mundo, todos os tamboreiros, têm a tendência a irem com uma roupa adequada ao que vai acontecer, né, ao ritual. Eu ando sempre de branco, né, Milton? Tô sempre de branquinho. Não tá muito frio, fico com uma meinha, mas sapato nunca mais, tênis também nunca mais.